Ameaça e invasões de terra. Já foram mais de 20 invasões desde o início de 2023. O movimento dos trabalhadores sem terra, que tem como objetivo militar a favor da reforma agrária, age com violência e promove invasões em todo o país. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista. Este é o programa Campo e Batom. Recebo e trago aqui convidados e convidadas de todo o país para enriquecer a vida das mulheres do campo. E hoje vamos falar sobre ameaça e invasões de terra. Temos dois especialistas no tema. Hoje eu recebo o conselheiro e também professor, engenheiro agrônomo, sócio fundador da Safras e Cifras, empresa de consultoria, Siloter Iribarren. Bem-vindo, professor, ao Campo e Batom. Olá, pessoal. Prazer muito grande estar aqui contigo, Alessandra Bergman, desse maravilhoso programa. Um cumprimento especial primeiro às mulheres do agro, e, claro, a todos os produtores rurais e suas famílias, ao Dr. Wellington Barros, que é um prazer muito grande poder participar com você desse programa nesse momento. Que bom. E também estamos com o advogado, sócio fundador da União Brasileira dos Agraristas Universitários, essa entidade importantíssima que é a UBAU, Wellington Gabriel Barros. Bem-vindo a Campo e Batom. Muito obrigada por aceitar nosso convite, doutor. Olá, Alessandra, professor Siloter. É um prazer imenso, né? Infelizmente, estarmos falando num tema que está incomodando bastante gente aí, né? Mas, enfim, a gente precisa enfrentar ele, né? Fazer algumas recomendações aos teus seguidores, tuas seguidoras aí, para que, da melhor maneira, consigam gerenciar todos esses problemas aí que a gente está enfrentando no campo, né? Isso aí. E antes de eu fazer a primeira pergunta para o Dr. Wellington, siga Campo e Batom, youtube.com/Campo e Batom. No Facebook nós estamos transmitindo agora, siga também. E não esqueça de dar um joinha lá no YouTube e seguir o canal. Também somos podcast no Spotify. Doutor, me diga uma coisa, o MST é um movimento que prioriza e clama pela reforma agrária. O que a reforma agrária tem a ver com invasão de terra, afinal? Por que é necessário fazer a invasão de terra? Na verdade, Alessandra, invasão não se pode ter nunca, né? É impressionante que ainda nós estamos no ano de 2023 e ainda a gente esteja falando sobre invasão de propriedade, né? Um princípio tão sagrado na nossa Constituição aí, e infelizmente a gente tem que estar enfrentando esse tipo de assunto, né? Infelizmente, esse movimento que no seu início até tem uma causa nobre, né? Que é a busca da terra, mas que se desviou aí no meio do caminho e infelizmente tem adotado algumas posturas não republicanas, né, quiçá criminosas, né, em alguns movimentos, algumas ações, e está dando trabalho para todo mundo, né, Alessandra? Então, infelizmente, está causando um temor no campo. Proprietárias e proprietários rurais se deparam com esse tipo de problema na prática, né, e a gente vai tentar aqui das melhores soluções, né? Tentar ajudar o produtor, a produtora, para tentar se precaver ou agir, né? Tudo conforme a legislação aí permite, né? Isso aí. Professor, o senhor tem uma consultoria forte aí para as famílias do campo, para as empresas rurais, os negócios produtivos do Brasil inteiro, né? O senhor deve ter visto muita coisa já na sua trajetória, né? Principalmente empresas que têm regras de compliance, produção sustentável, normas de exportação, seguem à risca uma série de situações exigidas pelo novo mercado. Numa condição hoje que as invasões são feitas em terras que são latifúndios e improdutivas, existe ainda essa condição de terra improdutiva, latifúndio improdutivo no Brasil, dentro de todas essas situações que as empresas rurais hoje se adequam? Alessandra e participantes do programa, vou muito na linha do Dr. Wellington aí. Nós poderíamos estar discutindo hoje investimentos no agro, relações de família nos negócios. Temos que estar discutindo uma coisa que, se nós tivéssemos uma plena democracia, certamente não precisaríamos estar discutindo. O direito de propriedade não é só no campo, né? O direito de propriedade também é urbano. Então, pode ser que a população urbana, nesse momento, esteja olhando para o campo e muitos jovens
ainda não, que só pensam no campo, mas o direito de propriedade, seja no campo ou seja no urbano, ele tem que ser respeitado, e ele não está sendo respeitado. Na realidade, eu vejo, é um processo, para mim, muito mais ideológico, no caso das invasões, do que de busca da terra. Porque se não fosse ideológico, por que invadir a Embrapa, que é um centro de pesquisa e de tecnologia? Por que invadir uma Suzano, que tem compliance, tem certificação ambiental, que só pode exportar, usando todas as regras de certificação, a parte de trabalho, a parte ambiental? Por que essas invasões? Como eles sabem que essas propriedades são improdutivas? Então, eles têm informações de dentro do INCRA para saber que essas propriedades que eles estão invadindo são improdutivas? O que é considerado um latifúndio? Então, um apartamento na cidade que tem 3, 4 quartos também pode ser invadido, se os 4 quartos não estão sendo usados. Então, a população urbana tem que se dar por conta que isso é um processo não só rural, está começando pelo rural, mas certamente virá para o urbano. Quem vai produzir alimentos? Quem vai investir num país que não tem mais o direito de propriedade? E se não investir no país a parte de alimentação, como vai ficar o custo dos alimentos? Quem mais vai sofrer? Certamente a população mais pobre, onde a grande parte da sua renda vai para o consumo de alimentos. O senhor já viu alguma interferência das invasões de terra na produção de alimentos, dentro de todos esses produtores que o senhor presta consultoria, ou ainda também até investimentos em propriedades rurais? Sim, nós como Safras e Cifras, já participamos de processos de recadastramento do INCRA e de processos quando havia invasão de vistorias do próprio INCRA. Uhum. E nós, a Safras e Cifras, logicamente, somos defensores das famílias dos produtores rurais. Esse é o nosso princípio, e eu, por 70 anos, me dediquei a vida inteira ao agronegócio, nasci no campo e me dediquei a vida inteira e continuo me dedicando ao agronegócio. Uhum. Então, nós defendemos as propriedades, defendemos os produtores e também falamos para eles que eles têm que ter uma gestão eficiente, com todas as suas informações bem organizadas, seja de cadastro do INCRA, seja de ITR, seja da parte de empregados. Isso faz parte da gestão de uma propriedade e que hoje é tão importante para se defender num processo de invasão ou até numa vistoria do INCRA. Mas o que mais entristece a gente é quando vê uma propriedade destruída, uma sede destruída, os animais sacrificados dentro da propriedade. Isso aí é busca por terra? Me desculpe, isso não é busca por terra. Isso é uma ação criminosa que é feita. Pegando esse link do professor Siloté, doutor Wellington, o senhor também trabalha com vários clientes, né, e tem visto algumas situações nada confortáveis relacionadas a invasões. Que tipo de atitudes são praticadas pelos integrantes e o que eles têm cometido nas propriedades rurais, assim como o professor relatou aí? O que os seus clientes têm mais visto? Olha, Alessandra, obviamente preservando nomes, né, de clientes, mas a gente tem casos gravíssimos aqui no escritório e todas aquelas histórias que se escutam e parecem ser lendas, na verdade não são lendas, elas existem, né? Uhum. Atos de terrorismo, animais esquartejados, sangrando no campo, colocação de fogo em parque de máquinas, né? Furto de animais, né? Abigeato, né? Então, são questões que são... já vimos treinamentos, tá? Isso nós temos em processo documentado, pessoais de treinamentos de guerrilha, né? Ensinando esses sujeitos a invadirem, a torturarem psicologicamente as pessoas, tá? Fazendo verdadeiras... são atos de terrorismo, né? Eu acho que é possível se enquadrar em atos de terrorismo com pressão psicológica dos proprietários rurais para que aceitem condições de negociações com o INCRA, né? Para que baixem a guarda e sentem na mesa para aceitarem os preços das avaliações feitas pelo INCRA. Então, assim, é muito sério mesmo, viu? A gente vê casos seríssimos. E assim, Alessandra, eu não sei como, mas eles têm as informações. Já vimos mulheres, proprietárias rurais, tá? Aproveitando a audiência do teu programa aí, mulheres rurais tendo sofrido pressão psicológica, né? Por não terem às vezes,
aquilo que Força. o homem, a força bruta, né? A força bruta. É a força, né? Então, existe esse provalecimento, esse uso da força masculina contra a força, as mulheres do campo, a gente viu isso na prática. Então, esse teu programa aqui, inclusive, ela tem uma função social de levar informação para essas pessoas que às vezes não têm e não sabem como agir diante dessa ameaça, né? Ou dessa invasão que ocorre, que está ocorrendo, inclusive, né? Como se defender? Como se defender? A gente conseguiu, né? A gente tem algumas dicas jurídicas que a gente pode dar em seguida para as tuas ouvintes aí. Não, pode já dar, professor, doutor, porque a gente, qual é a situação? Uma mulher que está sendo ameaçada na propriedade por uma invasão, né? Que tipo de... Qual o primeiro passo que ela deve tomar? No caso, a gente tem dois momentos, né? A pré-invasão, a ameaça, e também na hora da invasão, né? O senhor pode nos dar as orientações. Vamos lá. Eu e o professor Albenir Cherubini, a gente elaborou uma espécie de mini cartilha, né? Com algumas medidas de prevenção documentais, né? Para quê? Para que, se for necessário alguma ação judicial, alguma medida judicial que deve ser rápida, né? A produtora e o produtor já tenham em mãos essa documentação. Acho que o doutor Siloter deve orientar os clientes dele também, e eu acho que ele, inclusive, pode depois complementar essa. Uma lista, né, que a gente tem informal, mas que já ajuda bastante. A primeira coisa é a ocorrência policial. Tem que noticiar, né, a autoridade policial na ocorrência dessa invasão, para pelo menos dar conhecimento à polícia de que está havendo uma iminência de um crime, né? Porque invasão é crime, né? E não adianta, Alessandra e professor Siloter, chamar de ocupação, né? Isso, ocupação é um termo, é uma cortina de fumaça que está se usando para esconder um crime, né? A invasão é crime. Então, assim, não é ocupação, gente, é invasão, né? Propriedade é invadida, não é ocupada, até porque existem as figuras das posses. O proprietário rural tem a posse direta ou indireta da sua propriedade, mas ele tem a posse. Então, vamos terminar com esse termo ocupação, que ele não contribui nada para o nosso debate. Só usa ocupação quem tem a intenção de maquiar a situação. Então, vamos lá. Atualização do valor da terra nua, tá, Alessandra? É importante manter o valor da terra nua sempre atualizado, tá? Atualização dos cadastros de animais junto à inspetoria veterinária, tá? Quem é proprietário rural que cria animais, né? Atualização dos cadastros de CCIR, TR, UCAR, né? Uma coisa bem importante, laudos agropecuários de produtividade, né? Onde conste ali as atividades envolvidas na propriedade, as características de qualidade de solo, benfeitorias, maquinários, né? Mantém em dia obrigações tributárias e trabalhistas e ambientais na propriedade, né? Vide aqueles casos de análogos à escravidão, né? Isso é muito importante, porque isso aí a gente tem que obedecer, o produtor rural tem que obedecer à função social da propriedade esculpido na Constituição. O produtor rural que não cumpre a função social, ele abre a guarda para ter a sua terra desapropriada, né? Então é importante que o produtor mantenha os seus cadastros, né? As suas obrigações tributárias e trabalhistas, ambientais, todas em dia, né? Laudos agropecuários, eu já falei, uma situação importante, Alessandra e professor Siloter. Quando se está na iminência de uma invasão, ata notarial. Ata notarial é um documento que você pode combinar com o tabelião da sua cidade para que ele vá até o local e veja com seus próprios, sinta ou veja com seus próprios sentidos o que está acontecendo. Então, através de fotos, imagem, testemunha, ele pode descrever a situação lá na hora, né? Ou seja, ele pode narrar, botar no papel um documento o que está acontecendo na prática. Olha, são tantas pessoas que estão aqui, elas estão armadas, é a propriedade da fulana, né, da proprietária tal, estou aqui na estrada tal, são tantas pessoas, tentar identificar essas pessoas, né, caracterizar essas pessoas. Então, assim,
é muito importante esse tipo de conduta, para que já se tenha uma documentação prévia para amparar eventual ação judicial da defesa da posse, tá, Alessandra? Depois a gente pode trabalhar um pouquinho mais, né? Inclusive as ações judiciais que são bem importantes também, que são o antídoto contra essa ameaça, né? Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Você que está aí nos assistindo, tá um monte de gente nos assistindo, diz aí de onde você é, faz suas perguntas, aproveita aqui que nós estamos tendo neste momento consultorias gratuitas no programa Campo e Batom. Professor Siloter, com relação a toda essa precaução que o produtor tem que ter, quais são as suas dicas também dentro dessa proposta que o produtor tem que ter antes no momento da ameaça e também quando se sofrer a questão da invasão? Doutor Wellington já falou quase todas, né, Alessandra? Mas nós, na Safra Cifras, que temos 33 anos trabalhando junto aos produtores rurais do Brasil, temos um setor especializado dentro da Safra Cifras, que é um setor fundiário, ele é técnico, ele não é jurídico. É um setor técnico e nós participamos do grande recadastramento que houve no Brasil em 1992, portanto, há 21 anos atrás. Então, desde lá, a Safra Cifras se especializou nessa área fundiária e nós fizemos um trabalho que nós chamamos de proteção patrimonial. Essa proteção patrimonial não é para ir não pagar dívidas, não tem nada a ver. Primeiro, a proteção patrimonial é pensando na gestão do negócio, da harmonia da família e que esse negócio continue no núcleo familiar nas próximas gerações. Mas para te ter essa proteção da família, tu tem que ter uma gestão eficiente. Uma gestão eficiente precisa de uma gestão fundiária. O doutor Wellington muito bem falou de ITR, CCIR, CAR, índice de produtividade, lotações, notas fiscais dos produtores. Muitas vezes o produtor arrenda a propriedade para terceiros, ele acha que não precisa ter informações. Não, a produção que terceiros teve, o arrendatário, o parceiro, faz parte daquela propriedade. Então, ele precisa ter aquelas informações. Nós montamos, então, essa estrutura fundiária toda com laudos técnicos, baseado nessas informações. Nós temos, hoje, quase mais de 1.000 propriedades que nós acompanhamos com a parte cadastral, da INCRA, e ITR, e CAR, e damos muitas consultorias na formatação desses laudos e, muitas vezes, nos diagnósticos das propriedades, para ver se essas propriedades são produtivas ou não. Pensando na gestão da propriedade, mas pensando também em se proteger, seja no caso de uma vistoria do INCRA, seja no caso de uma invasão, que depois é complementado pelos aspectos, muito bem que o doutor Wellington Barros falou, jurídicos, que não é a parte das Safras Cifras. Mas as Safras Cifras têm um dossiê mostrando tudo que tem na propriedade, e ela consegue, com isso, corrigir antes alguns problemas que poderão ter na propriedade, elas fazem a correção anterior, porque também não adianta apresentar um laudo que não tenha sustentação jurídica depois. Ou seja, faz todo o processo de precaução. Exatamente. E, doutor Siloter, o que o senhor tem visto? Quais são os pecados maiores que as propriedades, os deslizes maiores das propriedades, que tem que estar totalmente atento? Que é uma coisa já recorrente, ou isso existe, essa recorrência nas propriedades? Alessandra, tu faz um trabalho brilhante como jornalista com o Campo Batom e as mulheres. Muito obrigada. E vou te dizer por quê. O produtor sempre, a preocupação dele é produção e produtividade. Ele está na lavoura, ele está na fazenda, ele está no campo. Então, ele tinha produtividade, ele tem produtividade alta, mas muitas vezes a gestão dessas informações estão desorganizadas. E para a felicidade nossa, as mulheres estão assumindo a gestão administrativa, financeira e fundiária das propriedades. E elas são extremamente organizadas, são perspicazes e organizadas. E com isso as gestões administrativas, fundiárias, tributárias das propriedades estão muito bem organizadas. Eu elogio que eu faço para as mulheres e elogio para ti, que trabalha com o programa que é dedicado. Então, hoje as propriedades não só têm índice de produtividade alto, que tem uma produção totalmente eficiente, mas tem uma organização. E elas têm uma capacidade, que eu sempre digo, que é o algodão dos cristais. Elas conseguem um relacionamento muito bom com a família, aqueles atritos familiares, porque quem me disser que não tem atrito familiar está mentindo. Está mentindo. E com o relacionamento com os colaboradores. Isso cria um poder de organização, porque tu não tem como organizar as informações se não tem colaboradores que fazem parte daquela empresa de corpo, de presença física e de espírito. E isso as mulheres conseguem. Então, hoje eu vejo perfeitamente, e posso dizer, os melhores clientes que nós temos nas Safras Cifras, que estão mais organizados, é onde há a participação efetiva das mulheres na gestão dos negócios. Que bacana. Muito obrigada, Siloter, pela tua exposição, pelo teu depoimento vivencial aí das propriedades.
e cada vez mais se percebe que as mulheres estão à frente da gestão das propriedades. Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Doutor Wellington, a gente já falou sobre a diferença de ocupação e invasão, que na verdade não tem, né? E no caso de uma invasão à flor da pele, né? Quais os passos que deveremos tomar, né? Naquela situação mais nevrálgica, na situação que está na porteira, o que fazer? Alessandra, doutor Silotero, existem duas situações, a jurídica e a não jurídica, né? Vamos falar das duas. Às vezes a ameaça não pode esperar a situação, a resolução jurídica, porque a questão jurídica demanda tempo, né? No momento que você procura um advogado, o advogado tem que construir a sua defesa, né? Partindo do pressuposto que a sua documentação já está em dia, ele tem que coletar mais algumas informações que estão acontecendo, alguns documentos que estão acontecendo lá naquela hora. Ele tem que construir a petição inicial de eventual ação possessória, protocolar e esperar a resposta jurisdicional. O tempo da vida não é o mesmo tempo do processo, né? Então, às vezes, a gente tá lá, né? O produtor tá lá diante daquela ameaça, tá? E ele precisa tomar alguma providência. Então, avisado a polícia, a gente vê seguido. Eu já vi as acusações de milícias, enfim, mais uma cortina de fumaça que se tem para tentar se esconder a real gravidade de tudo que está acontecendo. Alessandra e ouvintes e seguidoras, existe a legislação brasileira autoriza a autodefesa, tá? Não é lenda, isso é verdade. O Código Civil brasileiro, ele prevê uma figura chamada desforço imediato, né? Quando você está diante daquela situação, o Código Civil brasileiro, isso é uma informação que eu acho que é bem valiosa aí para o pessoal. Ele sim permite a autodefesa, tá? O parágrafo 1º do artigo 1210 do Código Civil brasileiro diz que o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não pode ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. O que isso quer dizer, Alessandra? Que se você estiver diante de uma situação de ameaça, você pode se defender, sim, proporcionalmente à ameaça. Essa é a grande dificuldade. E aí se tem a mensuração. Como mensurar a proporcionalidade da minha defesa, né? Por exemplo, tem lá 4, 5 invasores com facões que estão indo em minha direção. Eu posso me defender com uma arma? Não sei, nem eu sei te dizer isso, Alessandra, mas vai se discutir depois se essa minha reação é proporcional ou não à ameaça que eu estou sofrendo. Você imagine uma produtora rural, né, vindo em sua direção um exército masculino, por exemplo, né? O que fazer? Eu posso ou não posso sacar uma arma que eu tenho guardada na minha propriedade, que eu guardei ela justamente para esse tipo de caso? Eu posso ou não? Me parece bem razoável que eu, né, me defenda para estancar aquela ameaça. Eu não estou falando em tiros, enfim, eu preciso reagir para me defender. E a legislação permite isso. Então, essa é a situação da vida como ela é, prática, né? A vida jurídica, não, ela depende de uma decisão judicial, né, que todo mundo sabe, o juiz precisa dar uma ordem, essa ordem precisa ser comunicada à autoridade policial e ao oficial de justiça para que os invasores sejam retirados da propriedade rural, né? Então, existe todo esse rito jurídico que às vezes demora, né? Então, a gente também entende que a vida está acontecendo ali naquele momento e alguma decisão, alguma providência precisa ser tomada rapidamente, né? E no caso de reações nesse sentido por parte dos produtores, pode implicar em outros crimes nesse sentido, não, doutor? Esse é o perigo?
É o perigo, Alessandra, é o perigo, né? Isso pode, na verdade, isso pode virar uma verdadeira guerra civil no campo, né? E se tu me permitires, eu estou sendo, nas minhas manifestações em redes sociais, né? Eu estou sendo bem crítico com relação a essas invasões, Alessandra, por um simples motivo. Quem financia tudo isso? Nós estamos vivendo uma sequência de invasões quase que simultâneas, né? Onde eles invadem, o judiciário tira. Eles invadem, o judiciário tira. Mas, assim, até quando a gente vai ficar nesse enxugando gelo, né? Uhum. Porque se aquelas invasões de 8 de janeiro nós tivemos, né, toda aquela investigação, e eu acho que sim, teria que ser feita, e ninguém aqui está compactuando que nenhum tipo de crime, por que não se faz aqui? Ora, por que os órgãos investigativos, e eu cito aqui o Ministério Público Federal e o Estadual, não vão um passo além e não rastreiem o dinheiro? Não vê quem financia isto, follow the money, né? Sigam o dinheiro. Por que, Alessandro e professor Siloter, o MST não tem CNPJ? Ele não tem CNPJ. Ele se vale de organizações privadas, de ONGs, para financiarem, porque só pode vir dali. Não tem outra fonte. Quem é que paga aqueles ônibus? Quem é que paga a alimentação daquelas pessoas, né? Existe alguém que a gente precisa saber que está por trás de tudo isso. Eu não sei e gostaria de saber, né? Então, assim, a gente tem feito uma campanha aí para os órgãos, no momento em que isso vira uma notícia, se eu, você e o professor Siloter sabemos o que está acontecendo, por que os órgãos de investigação não investigam? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Então, isso é quase que um desabafo, mas é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado, porque não adianta a gente ficar enxugando o gelo. Nós, como advogados, os produtores lá, as safras e cifras do professor Siloter se depara com isso também. Então, assim, a gente precisa atacar o mal pela raiz, né? Então, essa é uma mensagem que eu gostaria de passar aí para todo mundo, até como um fim de gerar um pouco mais de debate com relação a esse tema. E qual seria a atitude, né, para começar um movimento de investigação dessa situação? Fica aí a questão de acionarmos os políticos, né, que ajudamos a eleger também, todo o setor que ajudou a eleger, que tem a força do agronegócio para isso, para que provoque mais essas pessoas a fim de ter respostas, né, que eu acho que é o que mais a gente precisa nessa hora, para evitar a violência, na verdade, né? Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Siga aqui fazendo as suas perguntas. Eu estou vendo que tem um monte de gente. Diga aí de onde você é. Já está no finzinho do programa. Dá ainda para fazer alguma pergunta e aproveitar a consultoria aqui do Dr. Wellington e do professor Siloter. Criada em 1990 na cidade de Pelotas, no sul do estado, a Safras e Cifras trabalha para famílias do agronegócio de todo o território brasileiro e nos países do Uruguai, Paraguai e Bolívia, trazendo soluções em planejamento sucessório, governança, planejamento tributário, gestão econômica e financeira. Acompanhe as redes sociais através do Safras e Cifras e fique por dentro das novidades. E nós estamos aproveitando a consultoria de Safras e Cifras na pessoa do presidente do conselho hoje da empresa para responder aos nossos ouvintes e fazer as perguntas que não param não, estão sempre na mente agora dos produtores, na atenção dos produtores rurais de todo o Brasil. Professor Siloter, que conselho o senhor dá? Conselho final aí. Não sei se o senhor quer comentar mais alguma coisa, né? Eu gostaria. Sim, por favor, fique à vontade. Primeiro, nós estamos tendo uma aula do Dr. Wellington Barros aí, não é? É verdade. Muito importante. Eu realmente, como técnico, como cidadão, quando comecei a falar hoje, eu disse que se nós estivéssemos numa plena democracia, não precisávamos estar tratando desse assunto. É verdade. E o Dr. Wellington falou uma coisa importante. Por que foi tão ágil as prisões de 8 de janeiro? E eu não estou dizendo que está certo o 8 de janeiro, a invasão. Eu estou dizendo por que foi tão ágeis e por que não acontece com as invasões de terra a mesma agilidade que ocorreu lá. Então, isso é uma coisa que nós, como cidadãos, eu particularmente fico revoltado com isso. A gente pega a desacreditar até no judiciário. Pega a desacreditar porque não é possível que tenha 2 pesos e 2 medidas.
Mas eu, como rapidamente, eu sei que o nosso programa está encerrando, a minha sugestão é aquela, não é, Alessandra e ouvintes que estão participando e nos assistindo e que assistirão depois. Primeira coisa é organizar as informações da propriedade. Tem que estar com as organizações, porque não é possível que as pessoas invadam uma propriedade e dizer que ela é latifundiária sem saber os níveis de produtividade, sem saber qual a parte ambiental. Isso eu hoje até comentei contigo, Alessandro, que eu queria fazer um comentário que não é fora das invasões, mas que é muito importante, porque os mesmos que defendem as invasões são os mesmos que falam que o Brasil vive desmatando. O Brasil tem 66% da sua área vegetal coberta, sem desmatamento. Os Estados Unidos têm 19% disso aí. E as mesmas pessoas que saem falar mal do país, fora do país, são as mesmas que provavelmente coordenam esses movimentos. Hoje eu estava vendo uma declaração do presidente, o coordenador do MST, dizendo que não vai ser só no mês de abril vermelho que vão invadir, que vão seguir invadindo. Pô, ele estava numa comissão de governo, ele foi convidado para o governo para visitar a China, e não acontece nada, as pessoas dizem assim que pode invadir. Onde é que estão nossas posições de Ministério Público e da parte do Judiciário? Então, a única coisa que nós, como técnicos, no caso da nossa empresa, da Safra Cifras, e isso nós já fizemos e fazemos sempre pensando na gestão, uma gestão eficiente da propriedade, e a organização das informações, que, em primeiro lugar, ela tem que ser usada para a gestão, ou, quem sabe, deveria ser sempre só usada para a gestão. Mas, hoje, nós temos que ter elas prontas para nos defendermos do termo que, muito bem, o Dr. Wellington falou, de invasões. Isso nós temos condições de orientarmos as pessoas, temos um setor fundiário para orientarmos, independente de ser cliente ou não ser cliente. A posição da Safra Cifras, com 33 anos de trabalho no campo, e a minha, com 47 anos de formado em agronomia, é ajudar os produtores rurais. Porque eu digo que uma das grandes paixões minha, a primeira paixão é a minha mulher, logicamente, né? E a minha família. A segunda é a Safra Cifras e a terceira são os produtores rurais do Brasil. Bem. Doutor Wellington, o senhor já, em novembro, fez uma previsão. Antes da eleição, antes de tudo acontecer, já tinha feito uma previsão. As invasões vão voltar, chegou a dar direitinho ali o que ia acontecer. É verdade. Já que o senhor tem uma bola de cristal, digamos assim, qual é a previsão futura? O que o senhor vê, a partir do cenário atual, o que vem pela frente agora? O que vai acontecer? A minha bola de cristal, ela tá meio obscura, viu, Alessandra? Ela tá um pouco acinzentada, né? Eu vou dizer. Claro que naquela época era um período eleitoral e a gente estava, eu e o professor Albinir demos uma entrevista aí para o Notícias Agrícolas, né? E acabou que a gente fez essa espécie de cartilha aí de algumas medidas de precaução. E hoje a gente está falando não mais de precaução, né? Nós estamos falando de ações, né? Ações judiciais, meios de defesa. Infelizmente, eu não sei o que mais a gente vai ali no futuro próximo, porque esse governo tem 3 ou 4 meses e ainda nós temos 3 anos e meio, né? Tomara que seja frente. Só isso. Exatamente. Então, fica difícil, né? Aqui a gente precisa orientar, precisa ajudar, né? Esse teu canal, ele é um canhão de informações, tá? Para os produtores, é muito importante. A questão que as mulheres estão no campo é pura verdade. Eu arriscaria dizer que nós, hoje, aqui no escritório, na Wellington Barros Advogados, a gente está atendendo até mais mulheres do que homens, e mulheres com gestões espetaculares, realmente. Então, eu aplaudo o professor Silotero, que é verdade, sim, tá? Gestões organizadas, profissionais, né? Enfim, não tenho o que falar, é irrepreensível mesmo a gestão de uma mulher à frente de uma propriedade rural. Teremos já um diferencial, né, gente? Teremos já um diferencial de outras invasões. A inteligência feminina está à frente de tomar uma decisão diferente também a partir dessas invasões que estão acontecendo, das próximas. Eu acho que é isso que vai ficar daqui para frente, a pensar, e as mulheres a ter a diplomacia. Eu acho que as mulheres têm uma diplomacia diferenciada e que vai acontecer, e quem sabe a gente não tenha soluções bem mais plausíveis aí para a questão de invasão, terra, enfim. Nós, como profissionais, né, Alessandra, nós visamos sempre dar segurança jurídica, né, para as produtoras e os produtores, para que eles tenham paz e tranquilidade para produzir, né?
E através dessa paz e dessa tranquilidade geradas com a segurança jurídica, eles vão alcançar a prosperidade, que é tudo que se quer, né? O produtor tem que prosperar, né? Então, nós, como profissionais, a gente tenta auxiliar o produtor rural a prosperar, né? A lucrar, a produzir alimentos, a ter, enfim, a ter satisfação profissional, né, daquilo que faz. Seja o produtor do agro, seja o assentado que vai se firmar na terra para produzir. Não importa quem tem que ter prosperidade. Exatamente. Então, nós aqui da Wellington Barros, nós temos nas nossas redes, a gente procura fazer publicações de conteúdo, tá, Alessandra? Publicações realmente para agregar conteúdo a quem acaba sendo até uma fonte de informação. Nós tentamos manter conteúdos atuais de relevância, né? Fins educativos mesmo, né? Porque eu acho que essa mensagem ela tem que chegar ao produtor, né? A gente tem que fazer de tudo para que o direito, eu falo aqui pelo direito, e o professor Siloter fala também das questões de gestão, o produtor tem que saber, ele é a nossa finalidade maior, né? Ele tem que estar instruído, né? Beber das melhores fontes, e essa informação precisa chegar lá no campo, precisa. Então, mais uma vez, eu te parabenizo aqui por essa tua iniciativa do Campo e Batom, tá? Achei demais, fantástico mesmo. A gente está à disposição aqui na Wellington Barros, pode nos seguir lá, o @Wellington Barros Advogados, ou @WGabriel Barros no Instagram, tá? E assim, Alessandra, estamos à disposição para ajudar. Mais do que dar consultoria, a gente quer ajudar o produtor, né? É isso aí. E assim, a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Muito bom, muito bom. Estamos aí com vários ouvintes neste momento, dando boa noite. Aqui o pessoal um pouco tímido, não fazendo pergunta. Vamos ter que encerrar o programa. Professor Siloter, vamos deixar os recados aí, quem quer procurar a consultoria também das Safras e Cifras, como faz? Antes disso, Alessandra, eu gostaria de pedir que as mulheres, já que são tão profissionais e, além disso, são multiplicadoras, elas são multiplicadoras das ações, nós temos que fazer um trabalho não só no campo, mas nós temos que conscientizar a população urbana da importância do campo, da importância dos produtores, da importância das famílias, da importância dos alimentos. Porque a população urbana acha que isso acontece lá com os outros, acontece no campo. Isso tem um reflexo direto na vida das pessoas, nos investimentos, nos empregos, nos alimentos e nos processos de invasões urbanas também que poderão acontecer. Então, tanto que as mulheres nos ajudam tanto na gestão e na multiplicação do campo, nós vamos pedir para elas também nos ajudar através de palestras nos clubes de serviço, nas entidades de classe urbana, para tentar conscientizar nas próprias universidades, se abrir algum espaço que nos dê chance para fazer isso, né? Isso é fundamental. As Safras e Cifras estão nas redes sociais, como tu falou, né? Tanto as Safras e Cifras como a Educa Safras, como Siloter Iribarri também, Face, Instagram, LinkedIn, Twitter. Então, estamos à disposição para colaborar, escrevermos, participarmos e auxiliarmos, como diz o Dr. Wellington, as famílias dos produtores rurais do Brasil, que são fundamentais para nosso sustento, a nossa alimentação e a nossa balança comercial, já que alimentam mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Muito obrigada, Siloter Iribarri, coordenador das Safras e Cifras, e o Wellington Gabriel Barros, representante aqui, o sócio fundador da UBAL, que nos auxiliaram aqui com as informações do programa de hoje. Desejo que vocês voltem ao programa com temas mais leves. E assim vai ser, se Deus quiser. Muito obrigada, senhoras e senhores, senhores ouvintes, muito obrigada. Comentem, multipliquem esse programa para que outras pessoas saibam o que aconteceu aqui hoje. E voltamos na próxima semana com Campo e Batom. Tchau, tchau. Muito obrigada.